Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as projeções do mercado financeiro para os nossos principais indicadores macroeconômicos. Então a gente vai passar pelas principais mudanças, ou não, de novo, do relatório Focus. Mas saiu o IGPDI também na semana que sai IPCA, então já dá para a gente ter uma prévia do que esperar para a inflação de fevereiro na medição final. Tem balança comercial também que saiu na sexta à tarde e a gente vai comentar também o crescimento do Brasil em relação a outros países. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. IGPDI saiu, então a gente vai saber o que está pressionando a inflação segundo a métrica da FGV. Importante porque na quarta-feira saem os dados oficiais de inflação, então a gente já vai ter uma noção do que esperar aí para aquele momento. E já vem um spoiler, né? Então os problemas continuam sendo os mesmos que a gente viu no IPCA 15. Também temos o relatório Focus, para saber o humor do mercado. O mercado continua bem preguiçoso, não quer mudar a sua narrativa, quase não fez mudanças. Tem também o Brasil, como que o crescimento econômico está em relação aos demais países. Tem bastante assunto, o balanço comercial também a gente vai tratar nesse dia de hoje. Então a gente já pode passar para a nossa agenda, né, Débora? Então o que nosso telespectador pode esperar desse dia, essa segunda-feira pós-carnaval, né? Começou o ano. Pois é, a primeira semana completa aí depois do carnaval, porque semana passada a gente teve só 2 dias e meio, por exemplo, de negociação no mercado. Mas vamos ver o que já tem de indicador saindo aqui no Brasil e fora daqui também. Então, a Alemanha divulgou produção industrial de janeiro às 4 horas da manhã e às 8 horas a gente já começa a ter as divulgações brasileiras. Então, saiu o IGPDI de fevereiro e o IPCS, que é o IPC semanal, os dois medidos pela FGV. 8h25, relatório Focus, ou Boletim Focus, trazendo as principais perspectivas do mercado para os indicadores no fim desse ano, no próximo, e subsequentes também, mas aí já muito distantes. Se o mercado não acerta nem as projeções mais próximas, quem dirá as distantes. Então a gente vai tratar com vocês esses 2 anos seguintes aí. Temos também Fed de Nova York, meio-dia, divulgando expectativas de inflação de fevereiro. E meio-dia também na Alemanha, a presidente do Conselho de Supervisão Bancária do Banco Central Europeu vai participar em um evento, não vou falar o nome dessa cidade alemã, desculpa gente, mas vai participar de um evento na Alemanha. Em seguida, hoje a agenda está um pouco mais enxuta, tá? Tem só mais uma página. Em seguida, a gente tem presidente do Fed de São Luís participando também em uma conferência anual. Lembrando que principalmente em semanas que temos medição de inflação, e não só aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também tem CPI, Índice de Preços ao Consumidor, e PPI, Índice de Preços ao Produtor nessa semana. Então, todos esses discursos de dirigentes do Banco Central acabam ganhando um pouco mais de relevância, porque se espera que eles vão dar alguma sinalização em relação à política monetária, ainda mais depois da semana passada que os dados de emprego acabaram decepcionando um pouco. Então, cresce essa expectativa de corte de juros já em maio. Então, está todo mundo de olho para ver se eles vão falar algo que sinalize justamente nessa direção. Temos também balança comercial semanal às 15, esse também velho conhecido nosso da agenda. PIB do quarto trimestre do Japão sai 8h50 e continua tendo a reunião do governo chinês, o Congresso Nacional do Povo da China, aquela reunião que para o mercado e para questões mais econômicas ficam esperando que saia alguma medida de estímulo chinesa. E temos ainda a reunião do Eurogrupo na Bélgica hoje ao longo do dia, André. Uma agenda bem esvaziada, né? Da mesma maneira que a gente tem aqui no Brasil aí o relatório Focus também bastante esvaziado, quase sem nenhuma mudança aí de projeções econômicas, né? O nosso querido Boletim Focus, que não teve aí, só mudou a inflação prevista, né? Então continua com o mesmo ritmo, né, de acreditar que a gente vai ter uma inflação mais elevada, mesmo com um crescimento econômico menor, com a economia desacelerando. Se no ano passado a justificativa da inflação mais elevada para o relatório, no Boletim Focus, era que o Brasil estava crescendo demais acima do seu produto potencial e para isso você tinha que tacar juros na economia, fazer a Selic ficar lá em cima para controlar esse crescimento econômico, você precisava desacelerar. Esse ano, que já tem o sinal de desaceleração econômica e com uma previsão menor aí de crescimento econômico, mesmo assim parece que não está
causando efeito nas projeções de inflação desse ano. Parece que mesmo assim o governo, na visão deles, o governo ainda está gastando muito, né? Isso daí vai gerar inflação mesmo, mas sem crescimento, também não dá para entender muito bem qual que é a lógica deles nessa situação, mas isso justificaria uma Selic tão elevada. Vamos ver então quais são as projeções aí do nosso querido amigo mercado financeiro para esse ano. Então a única mudança foi em relação ao IPCA, então eles acreditam numa inflação de 5,68, não teve nenhum dado importante aí para você mudar a projeção da inflação, não teve divulgação de nada muito relevante, principalmente na última semana, então não dá para saber de onde que veio essa alta de perspectiva. E para o próximo ano continua em 4,40. Você teve informação relevante sim em relação ao PIB, né? Inclusive vendo abaixo do que estava esperado no mercado, o mercado acreditava num crescimento de 0,4 vezes 0,2 no último trimestre, mostrando já um forte desaquecimento da economia, mas mesmo assim eles acreditam que vai ser em 2,01 esse crescimento econômico, ou seja, quando tem motivo para revisar algum dado macroeconômico, eles não utilizam esse dado macroeconômico para revisar. Eu acho incrível isso, né? E para o próximo ano está se acreditando ainda num crescimento de 1,7%. O câmbio ainda previsto em 5,99 e para o próximo ano em 6%, e a Selic também a mesma coisa, ainda em 15% e para o próximo ano 12,5%. Então a narrativa é, o governo está gastando demais, mas isso não está gerando efeito na economia porque a gente vai ter uma desaceleração econômica. Mas esse gasto excessivo do governo, se não tiver corte de gasto, vai gerar um IPCA bem acima da meta, que é a meta em 4,5%, o teto da meta. A meta está em 3, o teto da meta em 4,5, né? Então, esse gasto excessivo está gerando uma inflação muito elevada e para isso a gente tem, então, uma Selic a 15 para compensar e tentar jogar para baixo essa inflação. Então, basicamente isso que o mercado financeiro está falando para a gente aí. Essa é a historinha do mercado financeiro. Não, o disco não muda semana após semana. E tá aí o nosso garoto de recados aí tentando fazer mais uma semana ser ouvido aí, querendo que o governo corte gastos aí e mais ainda, né? Então não foi aquele pacote lá do Haddad no final do ano passado, não foi o suficiente. Eles estão revoltados, eles querem mais corte de gastos, né, Débora? Exatamente. E quando a gente vê principalmente a Selic em 15, a gente começa a entender que realmente é uma pressão. Por quê? A gente teve o PIB em 3,4 no crescimento anual, então teve um crescimento bem em linha, né? Se a gente for pensar, foi um acerto na margem, porque o mercado está prevendo 3,5 em relação ao PIB, vem em 3,4. Então esse dado até ficou praticamente em linha com o esperado. O trimestre, né, que é o trimestral que vem em 0,2, o esperado era 0,4, vem um pouco abaixo também, mas nada muito preocupante em relação à disparidade com a projeção. Só que mesmo assim, né, o mercado ele focou que veio abaixo do esperado. E seria um excelente momento para despressurizar os juros futuros, principalmente. Então, poderia, né, já que se tem uma expectativa que o Brasil ia crescer mais do que o esperado, ia crescer acima do PIB potencial, que era o que o mercado vinha contando de história, já que veio abaixo, inclusive, da projeção, poderia ter acontecido realmente uma queda na pressão que vem na Selic, principalmente por meio dos juros futuros, que acabam respondendo um pouco mais rápido que o Focus, porque até deslocar a mediana pode levar um tempinho. Mas a gente não viu isso acontecer, não imediatamente. Então o mercado ele continua, mesmo com o PIB desacelerando no quarto trimestre, mesmo com o PIB abaixo das próprias projeções do mercado financeiro, ele continua fazendo pressão para que a Selic fique alta. E isso vai desaquecer e vai desacelerar ainda mais a economia. E eles deixam a Selic alta justamente com base aí, né, com embasamento de que isso é para segurar o IPCA, que eles estão projetando semana após semana, sem nenhum dado que também embase isso, porque a gente não vê nenhum dado de inflação novo, ou algum dado que veio muito acima das projeções, que pudessem aí levar o IPCA para 5,68 nesse ano. Mas se não tiver o IPCA em 5,68, como você sustenta a história da Selic em 15? Você poderia até usar o dólar para isso, usar o câmbio. Vamos deixar a Selic em 15, porque aumenta diferencial de juros e entra recurso aqui. Mas nem é essa história que está sendo contada no final das contas. É justamente para desacelerar a economia, que estaria mais aquecida do que o necessário, e que isso estaria trazendo a inflação. Só que aí a gente vê os dados do próprio mercado contradizendo isso e não chegando ao Focus, pelo menos ainda, e nem nos juros futuros, que eu acho mais curioso de tudo isso, que já poderiam estar arrefecendo há algum tempo.
Vamos agora então falar do IGPDI, Débora, que aí sim saiu um dado inflacionário, quem sabe eles usem, né, isso para mudar. Vai mudar, né? Mais uma vez eles vão aumentar a inflação baseado nisso, e tem IPCA também, né, para eles usarem como dado, mas daí já dá uma indicação de como que vai ser o IPCA desse mês aí, porque a gente teve uma aceleração de 1% de IGPDI nesse mês de fevereiro. Você teve que principalmente no preço aos produtores e aos consumidores, as duas principais formas de aumento, né, as duas principais fontes de aumento inflacionário nesse mês, e a gente vai começar a mostrar agora os dados para vocês entenderem tudo o que aconteceu aí do GPDI, né? Então você vê ó, que estava em 0,11% o IGPDI nesse último mês, em janeiro, e ele subiu agora para 1%, uma alta aceleração. E a aceleração veio justamente do IPA e do IPC, ou seja, do índice de preço ao produtor, que é o IPA, e do IPC, que é o consumidor. Enquanto estava em 0,03% o IPA em janeiro, em fevereiro ele subiu para 1,03%. E o IPC, que estava em 0,02%, ele subiu para 1,18%. Você vê que até no INCC você teve uma queda, né, mas pouco impactou, de fato, aí na formação do índice desse mês. Vamos ver então agora como que ele fica em 12 meses, inclusive, ó, porque ele teve uma aceleração também em todos os casos. Ó. Você tem que o IGPDI ele agora está em 8,78 nos últimos 12 meses. O índice de preço ao produtor agora chega a 10,36. A gente tem que o IPC, que é o preço ao consumidor, chegou a 4,03 e o da construção civil chegou a 7,42. E por que está acontecendo isso? Quais são os principais pontos de formação inflacionária? Eles estão basicamente em alguns tipos de alimentos, a energia elétrica e a gasolina. Então, da mesma maneira que o IPCA mostrou uma importante um importante movimento, assim, uma tempestade perfeita, vamos dizer assim, para a criação dessa inflação tão elevada, aconteceu a mesma coisa aqui. Ó. Você vê que tarifa de energia elétrica e gasolina, que tem pesos muito elevados no IPCA como itens individuais, subiram bastante. Ó. Você teve o fim do bônus de Itaipu, então a queda que você teve bem expressiva do preço da energia elétrica em janeiro voltou a ser cobrado, ou seja, não teve alta da tarifa de energia elétrica, inclusive só o bônus foi retirado, então você teve esse aumento, né? Então aumentou em 17,68%. A gasolina também aumentou bastante, um aumento de 2,97%. Janeiro também é época de reajuste dos boletos, né? Então janeiro e fevereiro daí você teve condomínio residencial sendo reajustado, aluguel residencial sendo ajustado, isso aí influencia, você teve esse aumento aí. E o café em pó continua aumentando. Se a gente pegar também aos produtores, a gente vê que, por exemplo, o preço do milho se elevou bastante. E o milho é fonte de alimento para as galinhas, e as galinhas estão agora produzindo menos ovos. Então está muito quente, você tem que está mais caro alimentar a galinha também, então o preço do ovo acaba sendo pressionado para cima. Quedas importantes: passagem aérea, batata inglesa, cinema, cebola e leite longa-vida. Então a gente vê que as causas são as mesmas, né? Café, o milho, daí está interferindo no preço dos ovos, a energia elétrica, a gasolina. Então basicamente é o mesmo filme repetido que a gente já viu do IPCA 15, né? Então vai ser uma inflação marcada por esses itens principalmente, e a gente pode esperar um IPCA final aí aos mesmos moldes do IPCA 15, né, Débora? O que mais eu acho interessante em relação ao IGPDI desse mês é que a FGV, diferente, né, do IBGE, que leva um tempo para ter essa medição, ela traz o núcleo. E quando a gente vê o núcleo do IGPDI, ele vem estável há muito tempo. O núcleo ele exclui os preços mais voláteis. Então, o núcleo do IGPDI, ele está praticamente estável ali orbitando 0,40. Na verdade, não é nem do IGPDI, tá? É do IPCDI, que é o índice de preços ao consumidor. Ele vem orbitando ali o 0,40 há muito tempo. E nesse mês a gente viu que teve uma alta de 1,08, se não me engano, né? Mais de 1% de alta no IGPDI. Só que isso não vem do núcleo, que seria o índice sem os preços voláteis. Ele vem dos preços voláteis. O que está pressionando? A energia, seja energia elétrica, seja a gasolina. Está pressionando também os alimentos de forma geral. Então o café, aqui no caso, vilão da inflação há algum tempo, também vem pressionando. Só que quando o mercado ele pega esse dado,
ele não faz esse trabalho de olhar núcleo normalmente, olhar o que está puxando. Deveria fazer, porque aí não cometeria, né, não daria aquela gafe, não cometeria o erro de jogar o IPCA para cima, porque está tendo uma aceleração inflacionária e isso faz com que a inflação, com que a Selic esperada fique mais alta. Porque núcleo, você ainda pode ter alguma sensibilidade a juros. Quando você exclui, né, preços voláteis, você está excluindo preços voláteis não à toa. É porque esses preços voláteis não têm sensibilidade a juros. Por isso que a gente fala que é uma coisa descasada jogar a inflação para cima e subir a projeção da Selic, porque é uma Selic que não combate a alta de preços que a gente está vendo ocorrer. Por exemplo, de café, que a gente está vendo acontecer no milho, que tem uma questão logística, além de sazonalidade e outros aspectos. Os ovos, que subiram muito ao produtor, isso ainda não chegou no consumidor na mesma magnitude, embora a gente já esteja vendo o ovo ficar bem caro no mercado, não chegou à mesma magnitude. Só os ovos subiram mais de 30% ao produtor nesse mês. Então, isso é uma questão. Tem sazonalidade, porque quaresma tem todo ano. Tem a questão do milho, que está caro, e ele é base de alimento das galinhas e também de outras fontes de proteína animal, então isso pode começar a pressionar também. Mas aí a gente começa a ver uma pressão vinda no preços ao produtor que deve chegar ao consumidor em algum momento. Então esse é o lugar de alerta que a gente tem que olhar. Só que nada disso é sensível à Selic. E por isso que é um erro o mercado financeiro ficar jogando a pressão para cima ali na Selic, sendo que os preços estão voláteis por questões aí fora de núcleo, né? Normalmente energia e alimentação. E nesse caso do IGPDI fica muito claro, tanto no produtor, se a gente for olhar, quanto ao consumidor, no caso, que é o que é medido de verdade. Mas o preço ao produtor também não veio alto por uma questão aí realmente de núcleo também, né? Se a gente fosse olhar assim, são commodities, o milho que está pressionando, são os ovos em consequência do milho, do calor da quaresma e tudo junto, né? A fuga das galinhas aí acontecendo, o grão de café no produtor, também o pó de café ao consumidor. Então são preços que não vão ter sensibilidade. Você pode subir a Selic para onde você quiser, que eles não vão ter a sensibilidade, vão continuar altos, principalmente quando negociados no mercado internacional. E a gente fez um fechadão aqui, né, um apanhadão do que está pressionando a nossa inflação. Esse meme ele nunca foi tão bom para explicar a inflação como ele está sendo agora, que é uma galinha com um café. O fofoca aceita, eu amo esse meme, eu uso de figurinha o tempo todo, mas está aqui um retrato da nossa inflação mais recente. Café, galinha, ovos e tudo isso, André. Vamos agora então para a balança comercial aí, que teve o primeiro déficit, né? Então você teve o primeiro déficit mensal de janeiro de 2022 da balança comercial, e isso aí é explicado por dois motivos. Você tem uma queda nas exportações, então você está exportando menos do que estava se exportando no mês anterior, por exemplo. Então você teve uma queda mensal no nível das exportações, e a gente teve uma importação muito cara, que foi a importação de uma plataforma de petróleo. E essa importação dessa plataforma de petróleo, ela aumentou consideravelmente o resultado, né, o volume importado nesse mês de janeiro. A gente tem até aqui para mostrar para vocês aqui os dados, né, do acumulado no ano e os dados mensais. Então a gente vê que o nosso comércio exterior ele começa muito fraco esse ano. Você tem um saldo de somente 1,9 bilhões aí, sendo que se a gente pegar isso aí um ano atrás, esse saldo aí já estava na casa dos 7, 8 bilhões aí. Então a gente está com um resultado muito abaixo. A gente exportou esse ano 48,25 bilhões, menos que a gente tinha exportado ano passado, e as importações elas estão em torno de 46 bilhões. Então a gente está importando mais ou menos a mesma coisa, só que a gente está exportando bem menos. Então isso está reduzindo bastante o nosso saldo. Se a gente for pegar somente no mês de fevereiro, a gente tem uma exportação de 22,9 bilhões, um valor baixo. Se a gente for pegar, a gente teve algo em torno de 25 bilhões em exportações em janeiro, então isso daí você tem uma queda importante no volume das exportações, e você teve importação na casa dos 23,2, sendo que a gente sempre fica mais ou menos próximo de 20 bilhões em importações, pelo menos nesse último ano, já com os efeitos desse aumento dos investimentos, compra de insumos e máquinas e tudo mais. Teve essa plataforma da Petrobras que foi comprada, aumentou bastante o nível das importações, isso gerou um déficit de 323 milhões na balança comercial, primeiro desde janeiro. Então a gente tem que dar um olhar bem
cauteloso, porque a gente não está com o comércio exterior não está forte que nem estava nos últimos anos. Ainda não entraram os efeitos aí das safras, né? As safras ainda não foram vendidas, mas é o que a gente tem que ficar bem atento, né, Débora? Exatamente. Agora a gente vai para o nosso último assunto, que é o crescimento do Brasil, porque na sexta-feira a gente trouxe para vocês quanto cresceu o PIB, né? O PIB ficou em 3,4, a gente já falou aqui em outras ocasiões, mas já saiu aquele ranking, o ranking dos países e também dos grupos econômicos, mostrando ali a posição do Brasil em relação a outros países, segundo a OCDE. Tem outros rankings rolando por aí, tá, gente? E aí é muito curioso, porque o ranking da OCDE coloca, né, países que a OCDE acaba monitorando, coloca o Brasil em 7º lugar. Mas se você vai ver em outras notícias, o Brasil está em outras posições, porque tem outros países sendo considerados, até países menores, asiáticos, que normalmente nem são colocados nesse tipo de ranking, até porque eles pegam grupos econômicos para comparar. Mas tudo vale para falar que o Brasil cresceu menos que o esperado. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente fala do PIB na sexta-feira, e a gente lê várias matérias, né, para trazer essa informação para vocês, até para ver o que as mídias tradicionais estão falando e tudo mais, a gente vê que o foco foi muito mais no PIB ter ficado abaixo do esperado do que no crescimento de 3,4, sendo que ele ficou bem na margem. Isso quando não noticiavam só o trimestre para não falar que o Brasil cresceu 3,4. Eu vi uma série de notícias nesse aspecto. E aí a gente vê alguns rankings também mostrando o Brasil em outras posições. Isso para esclarecer para vocês que esse ranking é o da OCDE, tá? Então, vamos ver aí em que colocação o Brasil ficou. Já está aqui, né? Já está em 7º, mas ficou Índia com 6,70 de crescimento, a Indonésia com 5, China com 5, inclusive atingindo a meta de crescimento, Costa Rica com 4,30, Rússia 4,10, Dinamarca em 6º lugar com 3,60, o Brasil com crescimento de 3,40%, a Espanha em 8º lugar com 3,20, Turquia 3,20 também em 9º lugar, e a Polônia, a gente pegou só os 10 primeiros, tá? Mas tem mais. A Polônia com um crescimento de 2,90. E aí, sempre lembrando que é da OCDE. Só que tem a comparação também do Brasil com os grupos econômicos. Então, se a gente pega o Brasil em relação ao G7, o Brasil cresceu 3,40, enquanto o G7 cresceu 1,70. A própria OCDE também cresceu 1,70, então o Brasil crescendo aí muito mais do que os grupos econômicos. A União Europeia considera 27 países 1%, e a zona do euro considera 20 países 0,90. Então a gente vê o Brasil com um ritmo até acelerado de crescimento, em 7º lugar no ano, e comparado ali com países que estão crescendo bastante, né? Ficamos atrás, por exemplo, da Índia, que vem crescendo bastante há algum tempo já. Então aqui a gente vê essa comparação, mas o que eu mais queria trazer para vocês é o foco que foi dado na abordagem do PIB na sexta-feira. Porque aí a gente começa a ver quando que a narrativa convém ou não. Né? Porque quando convém, aí fala que está crescendo demais. Mas para falar que desacelerou e focar na parte ali de crescer o menos que o esperado, também vale tudo. E acho que a gente fecha o programa com essa reflexão com vocês. É bem interessante o que você fala, porque o foco, muito assim, a gente falou também do crescimento que teve uma desaceleração também, que teve essa desaceleração muito por causa de o que fizeram, né, com a Selic, essa pressão toda vem de mercado financeiro, o Brasil está crescendo demais, isso é um absurdo esse crescimento tão elevado da economia brasileira. Fizeram o que fizeram, colocaram a Selic naquele patamar e daí você teve um recuo da economia brasileira, uma desaceleração que, assim, não sei se você concorda, mas não tinha como você não ter uma desaceleração com esse cenário todo que pintaram, com Selic se elevando, promessa de 3 altas consecutivas da Selic. Então era impossível não ter essa desaceleração. Aí o que acontece? A mídia vai lá, com aquela cara de Pikachu surpreso, fala assim, nossa, a economia desacelerou. Por que será que a economia desacelerou, né? Será que é porque colocou a Selic nesse patamar tão elevado aí como todos os grandes analistas aí da grande mídia quiseram colocar? Talvez seja isso, né? Não estavam reclamando que a economia estava crescendo muito? Então, a economia agora começou a desacelerar. Então, e eles acabaram focando assim, parece que assim, é só para criticar, né? Você vai lá, faz toda essa palhaçada aí de pedir desaceleração econômica, precisa desacelerar, está crescendo muito. O pessoal até perdeu a vergonha de falar que o emprego está muito baixo, desemprego está muito baixo, isso faz mal para a economia. O pessoal chegou a falar isso, né?
Então, pessoal, os economistas perderam a vergonha de falar esse tipo de coisa, né? Na minha época, pelo menos, as pessoas tinham vergonha de falar frases como essa, mas parece que perdeu-se a vergonha completa de falar frases dessa magnitude, né? Mas pediram colocar a Selic lá em cima com o intuito, tá claro, você lê qualquer ata do Copom, precisa se desacelerar a economia, e conseguiram. E agora fala, meu Deus, a economia não está tão crescendo tão bem quanto eu estava esperando, né? Óbvio que não vai crescer tanto assim como você estava esperando por toda a situação, todo esse caos econômico, né, Débora? Exatamente. É aquela coisa, né? A gente sempre chama ela, nossa amiga Kendi. Quem diria que deixar a Selic tão alta, com promessa de 2 altas ainda seguidas, e uma Selic alta já no fim do ano passado, iria desacelerar a economia, sendo que esse era o objetivo da própria Selic. Kendi, né, André? Vamos chamar então, porque tem novidade hoje, Débora, vai ter uma estreia aí. Chegou o dia da estreia de uma grande novidade, quentíssima aqui no jornalismo do ICL. O ICL urgente, informação em alta temperatura, você não precisa mais esperar a noite para saber quais são as notícias mais quentes do dia. Então vai ser com a análise do Rodrigo Viana e com a Laura Coxa aí, sempre atualizando ao vivo se aparecer alguma notícia de última hora. Então vai estrear hoje às 17 horas aí e vai ser semanal, de segunda a sexta, todo dia às 17 horas. E chamar também para a nossa live aí que vai acontecer quando que é? No dia 16 de março, né? Então vai ser nesse domingo, 16 de março. A nossa live que a gente vai fazer com a filha do Muhammad Ali, a Mariam Ali, que vai contar a história do lutador de boxe, maior lutador de boxe de todos os tempos aí, que é a lenda Muhammad Ali, né? Então vai ter uma aula magna inédita sobre essa figura emblemática na luta dos direitos humanos e igualdade racial, né? E todo mundo sabe que ele perdeu dinheiro, que ele jogou a medalha fora por se recusar a lutar na guerra do Vietnã, desafiou o sistema, mas virou um dos maiores homens aí de todos os tempos. Então, gente, quer participar da nossa live? Clica aqui em iclmercado.com.br, lembrando sempre aí que a gente continua com a nossa promessa aí de se a gente passar o William De Luca, a gente talvez tenha aí um embate aí físico com o William De Luca aí no rolê ICL, tá bom? O André tá prometendo, eu não vou prometer, porque eu acho que eu não consigo entrar nesse embate, né? Depois do que eu vi no fim de semana, que fui arremessada, eu e meus poucos quilos, acho que eu só se for no peso pena, é melhor não. Mas então, agora, vocês ficam com quem? Com o rolê ICL. Eu já taquei mochila no William De Luca, porque, né, tava à distância. Mas vocês ficam agora com o rolê ICL na sequência, nossos vizinhos de cima já prontos aí para receber vocês. Então, vocês estão em mais que excelente companhia e amanhã a gente volta para contar o que está acontecendo aí, mexendo com o seu bolso, com a bolsa, e quarta-feira tem IPCA. Então já começam aí as projeções e as expectativas para esse dado que deve ser a estrela da semana. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Olá! Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Ele sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe. Lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Mariam Ali. Você não pode perder.